Estar atento a essas questões vai fazer muita diferença no seu desenvolvimento para ser transformado de um gestor para um líder de pessoas que o mercado quer, que o mercado anseia, que o mercado espera. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Eu sou a Érica Guerra e eu transformo gestores em líderes de pessoas altamente requisitados pelo mercado. Aqui nesse programa eu te trago elementos e muito conteúdo para você colocar a sua liderança em um outro patamar e realmente acelerar, estar onde você quer, estar construindo essa carreira, esse desenvolvimento em liderança. O assunto de hoje é sobre se você está onde você quer. E se você está onde você quer, não é só do ponto de vista de lugar, é do ponto de vista também de desenvolvimento. Então hoje vou fazer uma reflexão aqui junto com você sobre qual é esse lugar, como você pode construir. E eu vou te dar um elemento poderoso para você colocar o seu desenvolvimento na liderança em outro patamar. Então, se você conhece alguém que precisa saber disso, clica aqui, compartilha com essa pessoa para ela também participar do episódio de hoje e chama mais pessoas para participar, porque com certeza esse conteúdo vai ajudar muitos gestores a fazerem essas transformações e a acelerarem a sua liderança. Então, conteúdo muito para o desenvolvimento aí da liderança. Combinado? Então, convida mais pessoas para estarem aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje a live, ela tá assim recheada de muito conteúdo, de muito aprendizado, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você colocar já em prática. Então fica comigo até o final, que você vai sair daqui com muito aprendizado e chama mais pessoas também para participar e para acompanhar aqui com a gente esse aprendizado. Aproveita, viu, gente? Porque hoje não é porque eu preparei o conteúdo para trazer para vocês, não, mas é um conteúdo muito rico e com certeza vai ajudar muito, vai acelerar a transformação de vocês. Eu preparei tudo assim com muito cuidado, com muito carinho para você acelerar, para trazer esse impulso para a sua carreira e para o seu desenvolvimento na liderança. E aí, preparados? Vamos lá? Sabe o que eu observei no meu desenvolvimento na liderança? Que muitos líderes, inclusive eu, né, e eu vou contando para vocês aqui um pouco do que eu vivenciei e de como foi a minha transformação, e por isso que eu criei uma paixão por ensinar e por levar as pessoas também essa paixão. E eu percebi que várias pessoas, vários profissionais em posição de liderança, vários gestores, queriam ser líderes melhores, queriam atuar melhor com seus times, levar os seus times em outro patamar, mas não sabiam como, não tinham os elementos que os faziam fazer essa transformação. E à medida que eles foram tendo contato, né, com essa transformação, com esse conteúdo, eles começaram a realmente abrir os olhos, a criar uma consciência. E isso é muito bacana. É muito bacana ver as pessoas serem transformadas. Ver as pessoas criando essa consciência do que faz diferença. Não é no automático, é realmente a partir do que você aprende e começa a colocar em prática. Não vem do nada, vem dessa dedicação que você coloca. E o elemento que eu vou trazer para vocês aqui hoje, ele está voltado para proatividade. O que é proatividade? Proatividade é você estar pronto, é estar à frente de qualquer situação nessa posição de liderança. Você sendo o líder à frente, puxando o seu time, puxando a organização para o que é necessário. E para o futuro, que é o que realmente faz diferença, né? Na live passada, eu falei muito sobre estar imerso na atividade, né? Ficar ali só fazendo as atividades, esquecer que você tem um objetivo maior. Falei sobre ser o salvador da pátria e falei sobre ficar reclamando. Então foram 3 aprendizados para realmente te tirar desse lugar, né, de abaixo da linha para alcançar esse novo patamar. E hoje eu vou falar para você sobre o que é essa proatividade e o que as organizações buscam desse profissional. O que é ser? Quais são os elementos de ser proatividade, de ser proativo, tá?
Então, ó, já pega aí papel e caneta que você vai anotar e já compartilha com outras pessoas também. Então, ó, já vou começar aqui mostrando a minha tela. E aí, a primeira pergunta que eu passo aqui e faço para vocês: você está onde você gostaria? Onde você está? É onde você gostaria de estar? Não falo só do ponto de vista de local, que também é essa reflexão. Onde você está hoje, a empresa, na posição que você está, é onde você gostaria? E do ponto de vista de desenvolvimento, é onde você gostaria de estar? É esse assunto que nós vamos pautar aqui hoje, tá? E o primeiro ponto, voltando aqui, né, para o papel do líder, tá em assumir a frente. Qual é esse papel? Estar à frente das diversas situações, inclusive as situações mais difíceis. É isso que seu time espera e é isso que a organização espera. E é isso que vai fazer a diferença no seu desenvolvimento e no seu crescimento, na aceleração da sua liderança. Você estar à frente, ter essa proatividade. Ser proativo. E o que é ser proativo? É assumir a responsabilidade pela condução do futuro. De quem é a responsabilidade? Quem vai estar à frente? Quem vai ter essa postura proativa? Quando eu falo de postura, eu estou falando de comportamento. É um comportamento que você pode adotar no seu dia a dia, que você vai colocar em prática no seu dia a dia. E aqui, na nossa live de hoje, eu vou te mostrar como e quais são os elementos desse comportamento que você já pode colocar em prática, tá? Então fica comigo aqui para você sair com esses elementos, com o que você já pode colocar em prática, tá? E aí eu já te faço uma pergunta, com um pouquinho desse embasamento que eu trouxe aqui em relação à proatividade. E eu te pergunto, você é proativo? E diz aqui, você é proativo? Você está à frente? Você assume essa responsabilidade? Você está aberto a realmente assumir a frente das situações e a resolver as situações? E olha que interessante, eu vou trazer aqui para vocês uma ferramenta, um elemento que você vai poder avaliar se você é proativo ou não, tá? E eu vou te mostrar aqui quais são esses elementos. Então vai ser bem interessante. Então olha só, quais são as posturas da liderança? E eu trouxe essas posturas aqui baseadas no que o nosso querido Pedro Mandelli, nesse livro aqui, ó, Exercício da Liderança, ele traz. Deixa eu até tirar a tela aqui para vocês conseguirem ver a capa do livro, ó. Exercendo a Liderança, tá? Do Pedro Mandelli e do Antônio Loridio. O papel central do líder, sua motivação, proatividade e equilíbrio emocional. E eles fizeram uma pesquisa com centenas de líderes e eles construíram aqui uma estatística mostrando qual é o padrão da liderança em relação à proatividade, tá? E aqui eles trazem esses perfis que eles encontraram e eles vão denominando esses perfis e mostrando qual é o padrão que eles mais percebem nas organizações, né? E qual é o perfil de liderança, o comportamento que realmente leva a organização para um novo patamar. Então, se você quer acelerar a sua liderança, é nesse aspecto que você precisa focar para você se desenvolver. Tá? A Edilamar falou aqui, ó, eu sempre tento estar à frente das situações onde mesmo falei com uma amiga, ontem mesmo falei com uma amiga minha, e aprendi a trabalhar sempre estar à frente do problema, sempre pensando o que pode ocorrer e ocasionar em várias situações. E aí, Edilamar, muito legal o seu exemplo e o que você está buscando ser, que eu vou te trazer aqui esses elementos que faz você estar à frente e esse é o perfil que faz a diferença aqui no papel da liderança. Muito legal, muito interessante. Você vai ver esses elementos para você ir colocando cada vez mais no seu dia a dia e realmente fortalecendo esse comportamento. Não dá para ver direito a capa. É porque tá com muita luz aqui, né? Deixa eu ver se eu abaixar um pouquinho a luz, se melhora para vocês verem. Deixa eu ver. Melhorou? Ó, agora acho que melhorou, né? Exercendo a liderança, do Pedro Mandelli e Antônio Loridio. E aí eu coloco na descrição aqui para vocês também, tá? Para vocês acompanharem. É um livro que vale bastante a pena ter. É um livro pequeno, tá? É um livro pequeno que vale a pena. Deixa eu ver se assim dá para vocês enxergarem. Ó. Exercendo a liderança, vale a pena estudar. E aí, quais são os perfis que ele traz aqui da liderança a partir dessa pesquisa que eles fizeram? E com esse método, né, de ver qual é a proatividade do líder. A primeira postura que eles observaram é a postura passiva. E o que é uma postura passiva?
diante de um estímulo externo, não manifesta nenhuma reação. E eles chamam até de o líder dinossauro, que ele não manifesta nenhuma reação, pode acontecer o que for, que ele continua ali seguindo o dia a dia dele da mesma forma, caminhando do mesmo jeito, assim vai. O segundo tipo de líder que eles perceberam é de uma postura reativa. E o que é essa postura reativa? Demonstra uma reação em resposta ao estímulo externo, mas somente se for estimulado. E ele chama esse tipo de líder aqui de camaleão. Esse aqui é o camaleão. Se ele é estimulado, ele responde e assume essa postura reativa. Mas se ele não tiver nenhum estímulo, ele não reage a nada. Ele precisa desse estímulo para ele conseguir reagir. E o terceiro tipo que ele coloca aqui é o tipo com uma postura proativa. Como é a postura proativa? Ele age independente do estímulo externo. Então, independente dele ter estímulo ou não, ele reage. E aqui, né, tem dois tipos dentro da postura proativa. Aquele que, enquanto ele está tendo estímulo, ele reage, mas ele continua sempre ali naquele mesmo patamar, e um estilo de inovação, que realmente transforma e que leva as pessoas a alcançarem outro patamar, leva as pessoas à organização, e é isso que faz diferença. E o que eles trazem aqui é que há uma diferença de percentual em relação à pesquisa aqui muito significativa entre os líderes que têm a postura passiva, reativa e proativa. Então, o que acontece? Há aqui uma necessidade de criar e desenvolver uma consciência. Qual é a minha postura? E olha que interessante. Ele conta no livro que eles aplicaram um teste. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os elementos desse teste que eles fizeram a pesquisa. E um líder que fez a pesquisa, que aplicou o teste, ele ficou muito surpreso com o resultado que ele teve. E não era o que ele queria. E o resultado dele foi de uma postura passiva. E como ele teve esse resultado e não era o que ele queria demonstrar, inclusive ele ficou surpreso com isso, ele tomou a decisão de mudar esse contexto. Não, eu não quero ser assim. Não é esse tipo de liderança que eu quero ter. E ele começou a trabalhar a sua postura, a forma como as pessoas estavam o vendo, o que ele estava transparecendo, como que ele estava lidando com as questões no dia a dia, para fazer essa transformação, para ele ser percebido como um líder que tinha uma postura proativa. E depois de um ano, foi o período que foi o repetido teste, ele reverteu. E foi uma grande alegria, né, dele ter conseguido fazer essa reversão. E ele conta também, né, o Pedro Mandelli, que tiveram outras situações de lideranças que fizeram o teste e ficaram com tanta vergonha de estarem sendo vistos como uma postura passiva, que eles saíram da organização, né, e foram trabalhar em outras organizações, começar de novo, né, reconstruir esse caminho. Então pode parecer algo simples, mas não é simples, porque tem a ver com como as pessoas veem você, como as pessoas te veem, como você é percebido, né? E aqui tem um peso muito significativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, os resultados da pesquisa. Olha só, como é o padrão, né, das organizações e do tipo de postura que tem nas empresas. E aí, olhando toda a base de dados, o que os autores trazem? Que 15% do público que participou da pesquisa foram avaliados com posturas passivas. 25% reagem ao estímulo, mas quando cessa, eles param. E é que ele fala, né, que é uma mistura do dinossauro com camaleão, dinocamaleão, dinossauro camaleão. 50% respondem ao estímulo externo. Responde, né? Eu respondo e a vida vai seguindo, ou seja, metade das lideranças que participaram da pesquisa só respondem. E desses todos, 10% são proativos. E aí, pasmem, desses 10%, somente 2% são inovadores e assumem uma postura de inovação. E o que realmente faz diferença? Esses 2%. Quem realmente faz diferença na organização e leva a organização para outro patamar, leva o seu time para outro patamar, 2% do público avaliado. E o que eu quero te dizer com isso? Existe muita oportunidade
oportunidade de preencher um espaço que está vazio, porque a maioria dos profissionais em posição de liderança hoje não assumem o papel integral da liderança. E isso é uma baita oportunidade, porque existe muito espaço para os profissionais em posição de liderança que têm essa postura proativa e que querem e que estabelecem essa ligação para levar o seu time e a organização para o futuro. Percebem? Faz sentido para vocês? Estar atento a essas questões vai fazer muita diferença no seu desenvolvimento para ser transformado de um gestor para um líder de pessoas que o mercado quer, que o mercado anseia, que o mercado espera. E por que o mercado anseia por esses profissionais? Porque a grande maioria reage a estímulos, não é proativo. E é isso que vai levar a um outro patamar, de ter profissionais que realmente estão dispostos a fazer a diferença, que realmente vão fazer a diferença onde eles estão. E aí, olha só, como é feito esse cálculo? Como se chega a essa conclusão de se eu sou passivo, se eu sou proativo, se eu sou reativo? Como se chega? Como foi feito? E aí eu te pergunto, você quer saber o seu nível de proatividade? Você quer saber? E aqui eu vou te mostrar, né, como você pode ver um pouco do seu nível de proatividade e também os elementos que compõem essa proatividade. Então, olha só, esses elementos aqui são os elementos que o Pedro Mandelli e o Antônio Larijo trazem no livro. E aqui é como se fosse uma régua, tá? Essa régua, ela começa pelo lado esquerdo, que tem os comportamentos da proatividade. E pro lado direito, que é onde você impulsiona, tá? Aliás, do lado esquerdo é os comportamentos que te tiram da proatividade, ou seja, que te levam para passividade, e do lado direito são os comportamentos que te levam para proatividade. Tá? Então, lado esquerdo, passividade, e lado direito, proatividade. Então, quais são os comportamentos que tem aqui? Que te levam para passividade. Ignora, ou seja, ignora as situações que vêm para você, deixa passar um problema, deixa passar uma conversa, e aí vai. Isola. Ah, não, vamos trabalhar aqui no nosso cantinho aqui, deixa essa área para lá, porque essa área que não quer colaborar, então vamos trabalhar fazer o nosso aqui, deixa quem não está fazendo para lá. Recolhe, não, vou entregar o meu aqui e quem não fez, problemas. Ou, olha, a área está reclamando da gente aqui desse trabalho, mas, sinceramente, né? Não tem problema, deixa reclamar. Resiste. Olha, os indicadores estão mostrando que os seus resultados, o resultado da sua área não está legal. Não, mas sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Então há uma resistência para mudar, resistência para fazer de uma forma diferente. E aí a gente entra nos comportamentos que realmente mudam, que te levam para o patamar da proatividade, que é ajusta. Um cliente reclamou aqui de uma situação. Nossa, como que essa situação impacta no nosso dia a dia aqui? Nosso sistema está todo nessa linha e ele está reclamando com razão. Realmente, se eu estivesse procurando esse serviço, tivesse esse nível de resposta, eu também não ia gostar. Então, nós vamos ajustar aqui esse processo para atender a necessidade do cliente. Explora. Chegou uma reclamação. Que reclamação é essa? Por que está tendo reclamação? Qual é o motivo? O que houve? Qual é a situação? Meu marido trabalha na área de saúde e a gente discute um pouco sobre os casos, o que acontece. E teve uma situação recente, relativamente recente, assim, que nós compartilhamos, né, que a gente discutiu. E ele contou de uma senhora que chegou lá para fazer um exame na unidade onde ele trabalha e ela começou a reclamar que eu já tô aqui há muito tempo e tal. E qual é um padrão normal do atendente, do técnico, né, do profissional de saúde ali? Olhar e falar assim, não, tá reclamando à toa, porque a gente tá fazendo de tudo para atender e ignorar. E aí ele contou, né, que um profissional que trabalha com ele foi conversar com a senhora, o que tá acontecendo? Ela falou, não, porque eu já tô aqui, já tem muitas horas, não, calma, a gente vai te atender rápido, pode ficar tranquila, a senhora já é a próxima, já vai chamar, então é uma questão de alguns instantes, a senhora já vai ser chamada, pode ficar tranquila que nós estamos acompanhando a senhora e a senhora vai ser atendida o mais rápido possível. Gente, a senhora saiu de lá até abraçando e beijando eles. Nossa, vocês são legal demais, muito obrigada. E o que ele fez? O que esse profissional fez?
acolheu ela, entendeu qual era a insatisfação, o que ela estava precisando ali e que ela estava externando e que eles não estavam prestando atenção. Então, às vezes, é um acolhimento. E se você não explora qual é o problema, você não consegue identificar o que é. Nesse caso, eles não precisaram fazer ajuste nenhum, né? Não precisaram fazer nenhuma mudança, foi só a forma de lidar com essa cliente, com essa paciente ao longo do processo, né? E explorar passa por isso, né? De compreender o problema, entender o que está sendo falado. E se você não prestar atenção de verdade, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Né? No TPS, que é o sistema de gestão da Toyota, eu acho muito interessante, eu gosto demais da forma como o sistema ele lida com as questões do problema, porque dentro desse sistema, né, do TPS, eles ensinam que para você trabalhar um problema, você precisa observar esse problema. Como que você observa? Dentro do problema, diante da situação que você vive. Então, se você está dentro da situação observando, você tem a possibilidade de tratar o problema na raiz, na causa raiz. Mas se você só escuta e já quer resolver rápido, né? Ah, não, isso aqui é e já sai? Não, já resolveu. Tá, pronto, resolvi. Você perde a oportunidade de compreender e explorar o problema. E aí, explorar o problema é o que vai fazer a diferença para você ajustar o que precisa. E ajustar o que precisa tem a ver com proatividade, que nós estamos falando aqui. Outro comportamento aqui, influencia. Como é influenciar? Influenciar é levar as pessoas a mudarem o comportamento, mudarem a atitude, conduzir a situação para aquilo que é o melhor. Mostrar quais são os argumentos que você tem para fazer essa transformação acontecer, por que da forma como você está sugerindo é melhor, como que você pode fazer cada uma das etapas para que você realmente consiga levar o time, levar a organização para esse novo patamar. E aqui o influenciar não está relacionado a você falar assim, não, mas todo mundo é desse jeito mesmo, não vai mudar, eu tento fazer as coisas aqui, não consigo. Não, é você realmente encontrar qual é a forma, qual é o X da questão que faz as pessoas compreenderem, quererem fazer a transformação e fazer isso acontecer ao longo do tempo. Não é instantâneo, tipo, vou influenciar, vou lá, vou conversar uma vez, mostrar, isso já vai resolver. Não, é uma condução, e uma condução que você sabe onde você quer chegar. E se você sabe onde você quer chegar, a ação que você tem uma estratégia. E como tem uma estratégia, você sabe que é um caminho. E esse caminho tem alguns passos, né? Não é algo que vai vir para você de uma forma tão instantânea. O próximo comportamento, ataca. Chega uma situação, ataca, vai à frente. É um pouco do que a Edlamar trouxe aqui, né? Que ela disse que ela tenta realmente fazer isso. Quando chega uma situação, ela quer atacar essa situação, ela quer resolver essa situação. Mas o atacar aqui não é do ponto de vista de agressividade, não. É no sentido de eu não vou deixar isso passar. Eu vou resolver isso aqui hoje. Eu tive um colega de trabalho que foi meu par como gerente e ele tinha esse comportamento muito forte. E eu aprendi muito com ele, porque a minha tendência era de deixar passar. Sabe aquela situação que você pensa assim, não, deixa isso passar, com o tempo vai se resolver. Isso aqui, deixa passar um dia, 2, 3, que a poeira vai baixar e vai se resolver por si só, sabe? Eu pensava muito assim, não, isso aqui vai se resolver por si só. Olha que postura passiva, olha só. E ele tinha uma postura contrária. E eu via ele, né? A bola levantava, ele cortava. Levantava a situação, ele atacava. E eu olhando aquela situação, falei, é esse comportamento que é o certo. É isso que eu preciso trazer para o meu dia a dia, não deixar as situações passarem. E aí, e a Edilamato falando assim, o problema volta pior. E volta mesmo. Porque depois começa a crescer, e você não sabe mais o que faz com isso, e a situação vai ficando cada vez pior. E se você não resolveu antes, quando tá grande, você quer resolver menos ainda, e vai deixando a situação passar. E aí eu comecei a observar esse meu comportamento. Comecei a observar que quanto mais eu achava que o problema ia resolver por si só, pior ficava. E quanto mais eu deixava, mais crescia. Ficava cada vez maior. E isso ia destruindo também a minha imagem de liderança, a imagem que eu passava para as pessoas. Por quê? Eu não atacava o problema, deixava resolver por si só. E se o problema resolvesse por si só, não precisava ter líder
nas organizações. Não precisava de mim lá, né? Não precisava ter profissionais em posição de liderança lá. E aí eu comecei a me observar e tomei a decisão. Eu não vou deixar isso acontecer mais. E aí, cada vez que acontecia um problema, eu sentia um desconforto muito grande de ter que ir atrás e conversar sobre aquilo para resolver. E às vezes expor uma situação que eu não queria expor, eu não sabia qual ia ser a reação da pessoa que eu estava lidando ali no dia a dia. E eu comecei a enfrentar a situação. E eu me lembro exatamente de uma situação que tinha um gerente que teve uma ação que não foi legal. Ele enviou um e-mail para uma profissional que era até terceirizada da empresa que eu trabalhava, um e-mail muito mal educado. Assim, eu entendo, ele queria resolver o problema dele. No entanto, ele estava bypassando e lidando com essa profissional de uma forma meio agressiva. E ele não tinha percebido. E aí, na hora que eu vi o e-mail, exatamente na hora, eu peguei o telefone e liguei para ele. Aqui, eu vi o e-mail que você mandou. Achei que a abordagem foi um pouco além do que precisava. Queria conversar com você para entender o seu descontentamento e ver o que eu posso fazer para te ajudar, né? Porque não, dessa forma não é o que a gente acredita, de trazer esse nível de palavras e a forma como você lidou com a situação para essa funcionária, que é uma funcionária, inclusive, terceira da empresa. A gente quer ter uma postura diferenciada com as pessoas, tratar bem e lidar com o problema, né? E não atacar as pessoas. Ele, nossa, Érica, eu não tinha percebido que eu tinha feito isso, me desculpa, eu vou ligar para ela, vou conversar e vou pedir desculpa. E nesse dia eu senti, falei, eu consegui resolver essa questão que eu tinha e consegui realmente trabalhar a proatividade na minha liderança. Fiquei satisfeita de ver que eu tinha conseguido resolver essa questão. E o último, comportamento antecipa. E é uma coisa que a Edlamar trouxe também, né? Que você falou que você antecipa, tenta antecipar, né, Edlamar? O que vai acontecer? O que está acontecendo? E quando você ataca o problema, você, de certa forma, você antecipa um problema que viria lá no futuro e que você já consegue resolver agora e te libera para realmente fazer a diferença no que a organização e seu time precisa de você. Então, são comportamentos que fazem toda a diferença na proatividade. O quê? Ajustar, explorar, influenciar, atacar e antecipar. E aí, olha só, os autores, eles colocaram aqui no livro uma fórmula, como você pede para as pessoas responderem para você onde que elas te percebem desses comportamentos. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Edlamar, né? A Edlamar pega essa referência aqui dos comportamentos e pede para alguém do time, pessoas que estão próximas de você no dia a dia, pode ser par, pode ser seu time, para responder como elas veem você em relação a ignorar, isolar, recolher, resistir, ajustar, explorar, influenciar, atacar e antecipar. As pessoas fazem um X aqui onde elas percebem que você tem esse comportamento, tá? Depois que elas preencherem, você vai ter uma lista, você pode aplicar essa fórmula que está no livro. E como é essa fórmula? 3 vezes influi, mais ataca, mais antecipa, que aqui você vai ter um percentual no final, né, de quantos por cento das pessoas que responderam disseram que você tem esse comportamento ou não, mais resiste, ajusta e explora, menos 2 vezes ignora, isola e recolhe. E tudo isso aqui divide por 3. E isso aqui vai te dar um percentual de qual é o percentual que você tem de proatividade. Por isso que os autores chegaram a essa estatística aqui, que é a estatística que eu mostrei para vocês, onde 50% dos profissionais atuam respondendo ao estímulo que ele tem. E 10% é proativo. E desses 10%, somente 2% inovam. Realmente tem essa postura de inovação, de ir à frente, de antecipar. O comportamento antecipar é o que traz esse olhar da inovação. Porque se você antecipa, você traz soluções que realmente vão fazer diferença para a organização para o futuro. Você está antecipando. Você está trazendo uma resposta, trazendo uma condução, uma visão para a empresa que ela ainda não vivenciou e você está preparando ela para o futuro. Então a gente tem aqui, né, como eu falei para vocês, uma baita oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, de realmente construir esse caminho da proatividade. Fazendo o quê? Trabalhando esses comportamentos. E aí me fala aqui um pouquinho, né, sobre esses comportamentos. Qual desses comportamentos você percebe em você e que você precisa trabalhar mais e desenvolver mais? Qual desses comportamentos aqui você se identificou
e você precisa trabalhar mais. Ó, Charles, sou ativo, porém as empresas eram centralizadas. Centralizadoras? É isso? E esse ponto que você trouxe, Charles, ele é tão importante porque tem um aspecto aqui em relação ao ambiente, tá? Se o ambiente te estimula, você tende a responder. Nós vimos aqui, ó, que 50% da liderança que participou da pesquisa, ela é reativa. Ou seja, a organização dá um estímulo e a liderança responde. E se não houver estímulo? Mesmo sem estímulo, qual é o seu nível de proatividade? É sobre isso. Independente do estímulo que você tem ou não, claro, né? Estar em um ambiente onde você é estimulado o tempo inteiro a ser proativo, a própria organização cria ali um ambiente onde favorece o seu desenvolvimento, favorece você ir trabalhando esses comportamentos no dia a dia, é o ambiente perfeito, é sensacional. Só que o que realmente vai fazer diferença é que se mesmo a organização não te oferecer um ambiente que te favoreça o desenvolvimento da proatividade, você tem isso com você, é com você. Porque independente da organização que você trabalha hoje, você vai se tornar um líder de pessoas altamente requisitado pelo mercado. Você vai estar onde você quer, onde faz sentido para sua carreira. Percebe? Entende? É sobre isso. É sobre seus 2% ali que está nas organizações e que as organizações tanto querem, né? Eu quero profissionais inovadores, né? Líderes inovadores. Eu quero que venham para mim essa inovação. Eu não quero ter o trabalho de ter que desenvolver, né? É um pouco disso que as organizações têm. E é isso que vai fazer diferença no seu desenvolvimento. Então, independente da organização, trabalhe isso em você. E aí, quanto menos estímulo da organização você tiver, quanto mais proativo você for, mais diferenciado você vai ser. Mais requisitado você vai ser pelo mercado, tá? Quando você fala da forma de ser menos expressivo no sentido assim emocional na reação com as pessoas, eu preciso melhorar isso. Deixa eu ver mais. A forma que eu falo, às vezes eu queria executar umas coisas, nem sempre aprovado da forma que a gente espera, e às vezes você fala umas coisas que magoam outra pessoa. A forma de Lamar ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela vai ditar como aquela situação vai ser conduzida. E aí uma dica que eu te dou, né? Se você está falando de um jeito que você não gostaria e isso está tendo uma reação nas pessoas, uma dica que eu te dou é observa o que você está falando. Então, sempre que isso acontecer, observa qual é esse padrão e por que você fala dessa forma. E observa qual é o gatilho, ou seja, o que acontece que leva você a falar dessa forma ou conduzir dessa forma. Tendo essa consciência, né, se observando e já sabendo qual é o gatilho, você consegue trabalhar isso e ir ajustando aos poucos. Você pegou o que eu trouxe para você? Faz sentido? E aí você vai ajustando. E um ponto importante aqui, ok, é assim mesmo, a gente vai aos poucos evoluindo. Então faz parte do processo. O mais importante aqui é você criar essa consciência e começar a trabalhar isso em você, para você ter uma abordagem mais adequada, mais assertiva e que você realmente consegue chegar às pessoas de uma forma leve e que você consiga tirar o melhor das pessoas de uma forma leve. Não é tirar, né? Ter essa contribuição do melhor e realmente as pessoas se envolverem com o melhor que elas têm, né? Isso é involuntário, vem do coração mesmo, né? Isso que faz diferença. E o Charles trouxe aqui, ó, um mix de passivo e ativo. Em quais comportamentos, Charles? E aí ter esse mapeamento, né? Entender qual comportamento você precisa trabalhar e evoluir para você criar essa proatividade para você no seu dia a dia vai fazer toda a diferença, bom? E aqui, só uma reflexão para a gente finalizar. O que você quer? Ser um líder reativo ou um líder proativo? Qual caminho você quer seguir? Qual é o caminho da reatividade ou da proatividade? O caminho da reatividade é a partir do estímulo que eu recebo. Se eu recebo o estímulo, consigo ser proativo. Se eu não recebo, eu não consigo. E o da proatividade? Mesmo sem estímulo da organização, do ambiente, eu tenho esses comportamentos comigo para fazer as coisas acontecerem. E aí, qual caminho você quer seguir? É isso que vai fazer diferença no seu desenvolvimento, na sua transformação
para ser um líder de pessoas altamente requisitadas. E aí? A Edilama colocou aqui. Não dá para ser os dois, não. Os dois não tem jeito. Porque são posturas que estão relacionadas com comportamento. Então, é uma postura que você adota. Essa postura vai fazer diferença no seu dia a dia, hein? Muito bom. O Charles, pessoas são diferentes, exatamente, são diferentes. E aí, Charles, o que é interessante aqui, quando a gente fala que pessoas são diferentes, é de você entender como você é e como você vai ter essas posturas no dia a dia. E não precisa ser do mesmo jeito que eu tenho. Cada um tem um jeito de lidar com a situação e é assim mesmo. A questão é como você reflete sobre isso e coloca em prática no seu dia a dia, do seu jeito, do jeito que você é. E isso valoriza você como profissional. Tá bom? A Kisa colocou aqui, ó. Quero estar dentro dessa porcentagem que faz a diferença. Super legal, sensacional. E esse é o caminho de construção. Caminho para construir essa postura, essas posturas, né? Para chegar nesse lugar. Pessoal, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela participação. O Marco Aurélio trouxe aqui também uma questão. Proatividade sempre. Ação e proatividade devem ser exercidos diariamente. Sim, diariamente. Como? Como? Eis a questão, Marco Aurélio. Isso aí. Muito obrigada. Leva isso aqui com vocês. Lembrando que o Acelerando Sua Liderança é um programa de toda semana, quartas e sextas, e eu vou trazendo elementos aqui para você acelerar a sua liderança e ser um líder de pessoas altamente requisitado pelo mercado. Vou acompanhando você aqui nessa transformação e te levando a essa transformação.